Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui à nossa aula sobre a NHO 01, né? Avaliação da exposição ocupacional ao ruído, né? Trabalhando aqui o capítulo 6 da norma, os procedimentos de avaliação. Nós vamos falar nessa aula, pessoal, sobre os medidores integradores de uso pessoal e sobre os calibradores também. Então, as especificações mínimas para os medidores integradores de ruído de uso pessoal. Então, os medidores integradores de uso pessoal, também denominados de dosímetros de ruído, que é o equipamento mais utilizado nas avaliações de ruído, a serem utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído, devem atender às especificações constantes na norma ANSI S1.25 de 91, a norma americana, que vai dar aqui a forma, essa norma vai mostrar como deve ser fabricado esse equipamento, né? Como esse equipamento deve ser fabricado para ter confiabilidade dos seus resultados, ou de suas futuras revisões. Então, a NHO 01 já coloca, a gente tem, esses equipamentos têm que atender a norma ANSI, né, de 91, ou suas futuras revisões, e ter classificação mínima do tipo 2, estar ajustado de forma a atender os seguintes parâmetros. Então, ver a classe do equipamento, né, é importante. Então, a gente tem que utilizar um equipamento para dosimetria de ruído que seja, no mínimo, tipo 2. E quais são os parâmetros que esse equipamento deve ter para avaliação do ruído? Parâmetros que nós devemos configurar no equipamento antes de iniciar as medições, né? Então, antes de colocar o dosímetro no trabalhador, essas configurações aqui elas devem ser feitas no próprio equipamento. E NH01 nos dá aqui essas configurações. Então, primeiro é o circuito de ponderação A. O que é o circuito de ponderação A, né? O equipamento, pessoal, ele é eletrônico. Então, a avaliação que ele faz de ruído, né, a avaliação do ruído que está no ambiente, ela é integrada no equipamento, ela é recebida, né, através do microfone, captada no microfone, e esse sinal depois é colocado na parte eletrônica do equipamento. E para que esse resultado esteja o mais próximo possível do comportamento do sistema auditivo de uma pessoa, nós temos ali as curvas de ponderação, circuito de ponderação. Então, o circuito de ponderação para o ruído contínuo ou intermitente é o circuito de ponderação A, né? Então, a gente tem que ter atenção nesse circuito aí para fazer a configuração. Nós temos também que configurar o circuito de resposta. Então, circuito de resposta lenta, slow. Por que esse circuito de resposta lenta? O equipamento, a parte eletrônica, ele precisa de um tempo para que esse sinal seja, esse nível de pressão sonora seja captado pelo microfone, levado até a parte eletrônica do equipamento e dali ele gera um resultado. Então, esse circuito de resposta é lento, de até um segundo, né? Então, a gente tem que fazer essa configuração para ruído contínuo ou intermitente. Nós temos também o critério de referência de 85 decibéis, que corresponde à dose de 100% para uma exposição de 8 horas. Esse critério de referência ele pode ser alterado. Então, se você vai fazer uma avaliação conforme a legislação americana, por exemplo, lá é 90 decibéis. Então, 85 decibéis é a referência para uma exposição dose de 100% durante 8 horas, esse valor que a gente deve configurar. Nós temos também o nível limiar de integração, que seria o nível de corte. Então, todos os níveis de pressão sonora a partir de 80 decibéis, eles serão integrados nessa dosimetria de ruído. Então, se você colocar aqui um valor, por exemplo, menor, serão integrados valores de ruído abaixo de 80 decibéis, vão compor a dose. Se você colocar um valor maior, também. Então, a NH01 coloca que para as avaliações você tem que colocar um nível limiar de integração, um nível de corte de 80 decibéis. Faz todo sentido, né? Porque 80 decibéis, pessoal, por exemplo, na legislação trabalhista, é o nosso nível de ação. Então, ruídos a partir do nível de ação serão integrados nesse cálculo de dose. Nós temos também que a faixa de medição será de 80 a 115 decibéis. 115 decibéis é o limite máximo que nós temos ali na nossa tabela, por exemplo, de tempo máximo permitido lá na NR15. Então, acima de 115 decibéis não é permitida nenhuma exposição ao ruído. Então, esse é o valor máximo para integrar no cálculo de dose.
O incremento de duplicação de dose também deve ser configurado no audiodosímetro e a NH01 coloca para utilizarmos um incremento de duplicação de dose ou um fator de dobra igual a 3, né? Mas nos audiodosímetros você muitas vezes pode escolher qual incremento de duplicação de dose você quer trabalhar. Você quer trabalhar com 3 ou com 5. Tem equipamentos, pessoal, que vão nos dar as duas opções. Então você pode trabalhar com 3, com 5, fazendo somente uma dosimetria. Equipamentos mais modernos, né? Mas na NH01, considerando que é um critério mais técnico, então a gente vai utilizar o incremento de duplicação de dose igual a 3. Atenção, essa é a minha avaliação, tá? Na legislação previdenciária, atenção legislação previdenciária. No decreto 3.048 de 99, ele pede para a gente utilizar o método de avaliação da Fundacentro, da NH01. Então, essas configurações e tudo mais são todos aqui da NHO. No entanto, o limite de tolerância é da NR15. E na NR15, o incremento de duplicação de dose é 5 e não 3. Né? O limite é em Q5. Isso está no quadro do anexo 1 da NR15. Tá? Então, na hora de configurar o equipamento, você vai atender todas as configurações aqui conforme a NH01, método de avaliação, toda a metodologia utilizada para avaliação de ruído, o procedimento de avaliação é da NH01. Mas no momento de fazer a configuração do audiodosímetro, esse incremento de duplicação de dose, na minha avaliação, tem que ser igual a 5, porque é o limite que determina. Né? Então, se o limite é da NR15, lá o incremento de duplicação de dose é 5, então esse, na minha opinião, deve ser o correto. Tá bom? Mas se for uma avaliação técnica prevencionista, daí você vai utilizar o Q igual a 3. Mas atenção, porque isso é configurado, hein? Então você vai precisar fazer essa configuração no seu audiodosímetro. Nós temos também a indicação da ocorrência de níveis superiores a 115 decibéis. Então você vai configurar isso no seu audiodosímetro, né? E quando o audiodosímetro detectar níveis de pressão sonora acima de 115 decibéis, ele vai indicar esses picos, né? Que são importantes, porque não pode haver nenhuma exposição ao ruído acima desse valor. Bom, antes de entrar no calibrador, vamos verificar aqui os medidores de leitura instantânea. Os medidores de leitura instantânea sendo utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo e intermitente ou de impacto, veja que aqui já entrou de impacto, porque é o tipo de equipamento que a gente vai utilizar para avaliar esse tipo de ruído, né? E por isso que eu estou trazendo também essa parte aqui da NH01. Também tem que ser equipamentos classe 2, tipo 2, né? E atender a norma da ANSI. E temos também uma norma IEC 651, que também deve ser atendida, e todas as suas futuras revisões. Para as medições de ruído contínuo intermitente, os medidores devem ser ajustados de forma a operar no circuito A, né, circuito de ponderação A e circuito de resposta lento slow. Né? Como nós já vimos aqui, é a mesma configuração do audiodosímetro para ruído contínuo e intermitente, né, com faixa de medição de 80 a 115 decibéis. Perfeito. E para ruído de impacto? Opa, aqui, pessoal, tem um pequeno detalhe. Ó. Na NH01, não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos uma aula de avaliação de ruído de impacto por nível de pico. Então, no NH01, o ruído de impacto tem que ser avaliado por nível de pico, é dessa forma. Para avaliar por nível de pico, a gente vai utilizar um circuito linear, né, como está aqui na NH01, circuito linear. Então, não tem aquela curva de compensação C, tá, que nós temos lá no anexo 2 da NR15. Então, pessoal, quando formos avaliar ruído de impacto, qual a avaliação que a gente vai fazer? Né? Se a gente for fazer uma avaliação conforme NH01, no critério mais técnico aqui, então a gente vai fazer a configuração do equipamento da seguinte forma. A gente vai fazer uma avaliação, o equipamento vai operar no circuito de resposta aqui linear, né? Para medição de nível de pico, vai cobrir uma faixa de 100 a 150 decibéis. Agora, se a gente for avaliar conforme a NR15 no anexo 2, circuito de compensação C, circuito de compensação C e tempo de resposta FAST, tempo de resposta rápida, porque o equipamento, pessoal, o ruído, o que caracteriza o ruído de impacto, né? Ele é um ruído que tem duração de até 1 segundo, então tem que ter um circuito de resposta rápida, né? FAST, porque esse ruído tem uma duração bem baixinha aí, né? Até 1 segundo, tá? Muito bem, eu quis trazer isso para vocês aqui porque essas configurações de equipamentos de leitura instantânea muitas vezes vão ser utilizadas, né,
porque é o equipamento que você vai ter à disposição. Você não vai ter o audiodosímetro, você vai ter só um sonômetro, conhecido popularmente como decibelímetro. Então você vai ter ali apenas um sonômetro de leitura instantânea, né? E essa configuração que você vai fazer. Ruído contínuo intermitente, curva de compensação, que você vai utilizar EAA e tempo de resposta slow. E quando for utilizar para avaliar ruído de impacto, curva de compensação C e tempo de resposta fast, beleza? Para que você consiga fazer uma interpretação correta, né, uma avaliação correta aí do ruído que você tem. Calibradores acústicos, pessoal, extremamente importante isso aqui, né? Eu costumo dizer ali que para ruído você tem que ter a dupla, tem que ter o audiodosímetro e o calibrador. Você não pode ter só o audiodosímetro ou só o sonômetro. Sem o calibrador, pessoal, não dá. Beleza? Vocês vão entender aqui no método de avaliação. Então, calibradores acústicos. Então, os equipamentos utilizados na calibração dos medidores de nível de pressão sonora, seja ele um audiodosímetro ou um sonômetro, deve atender às especificações da norma ANSI também, e temos uma norma IEC para esse tipo de equipamento. Então, normalmente, né, a gente vai ter um calibrador acústico da mesma marca do equipamento. Então, você vai comprar um audiodosímetro, você vai ter que comprar ali um sonômetro, né? Você precisa comprar o calibrador da mesma marca desses equipamentos, né? Todos eles já vêm ali, claro, se você comprar um bom equipamento, né, já vem ali atendendo essas normas. E a NH01, ela tem o cuidado de colocar isso para a gente. Pessoal, os calibradores, preferencialmente, devem ser da mesma marca que o medidor que você está utilizando, para dar um correto encaixe, pessoal. Porque imagina o seguinte, você vai pegar o microfone do seu medidor e vai inserir o calibrador nele. Então tem que ter, pessoal, um ajuste preciso, né? E para garantir isso, que você vai ter um calibrador que se encaixe perfeitamente no microfone do seu medidor, nada melhor do que eles sejam do mesmo fabricante, né? E obrigatoriamente esses calibradores devem permitir o adequado acoplamento, oh meu Deus, entre o microfone e o calibrador. Então esse é o motivo de você buscar ali ter os equipamentos do mesmo fabricante, por o acoplamento do calibrador no microfone. Nós vamos ter uma aula prática onde eu vou demonstrar isso para vocês, né? A aplicação do calibrador no microfone. E essa atividade, pessoal, ela é obrigatória para validar a sua medição. Se você fizer uma calibração, uma ferição da calibração com o calibrador ali no seu medidor e a ferição final estiver fora do desvio padrão, comparado à ferição inicial, a sua medição ela é perdida, né? Então tem que ter muita atenção, isso é obrigatório pelo método de avaliação. Beleza? Então, como diz a negócio 01, obrigatoriamente o calibrador e o microfone ali têm que estar adequados, acoplados adequadamente, né, diretamente ou por meio do uso de um adaptador. Então, a gente precisa ter o calibrador para poder fazer essa avaliação e o acoplamento tem que ser adequado, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula, né, entendendo um pouco mais aí sobre os audiodosímetros, né, e os equipamentos de leitura direta e também a necessidade de termos ali um calibrador. Então, muito obrigado pela atenção, nos vemos na próxima aula. Até mais.